Olá, amigos da Rádio Opinião, mais uma vez aqui para fazer a nossa live do programa Segunda Opinião, nesse período triste de quarentena em virtude da pandemia da Covid-19, mas estamos aqui para cumprir aí nossa tarefa diária de trazer para vocês aí sempre uma entrevista bacana com um personagem que sempre tem aí algum envolvimento com o esporte. Hoje estamos aguardando aí a chegada do nosso amigo Léo Figueiró, que já já vai conversar conosco aqui, o técnico da equipe, na verdade o head coach da equipe de basquete do Botafogo, já já vem trocar uma ideia conosco assim, aqui na Rádio Opinião. Quero agradecer aí a presença dos amigos da Heloísa Souza, do Marcos, da Ana Bracarense. A Ana é nossa colaboradora aqui da Rádio Opinião, escreve matérias aqui na Rádio Opinião. Seja bem-vindo, Ana. O Vitor Gama, que é professor de Educação Física. Ô, Vitor, hoje vamos ter aqui o Léo Figueiró. Já já o Léo deve aparecer aqui para a gente bater um papo bem legal com o Léo. E aí a gente vai trocar uma ideia aqui sobre a equipe de basquete do Botafogo, sobre NBB, sobre formação de atletas. O Léo também tem aí uma live muito legal. Ontem eu assisti uma live do Léo Figueiró com o técnico Filé. Foi assim, quase 2 horas de live, com muito conhecimento, né? Com um material muito rico do Léo Figueiró. E aí a gente hoje vai tentar explorar um pouco desse conhecimento que o Léo tem sobre basquete, sobre formação de atletas, sobre desenvolvimento dessa equipe do Botafogo, que é uma equipe enxuta, mas é uma equipe que também vem conseguindo títulos, vem conseguindo aí se colocar muito bem no cenário nacional do basquete, tá certo? Participando conosco também aqui, ó, a Fabi Gomes, a Maria Lara também participando conosco, essa galerinha toda aqui aguardando. Já já o Léo deve chegar para conversar conosco aqui na Rádio Opinião, tá certo? Entrando aí também o pessoal da Rádio Web Total, grande abraço a todos da Rádio Web Total. Também a Rádio Web Total faz uma cobertura muito legal do NBB, jogos do Botafogo, jogos do Flamengo aqui no Rio de Janeiro, no basquete, Novo Basquete Brasil, que tem uma proposta muito interessante. Eu acho que trouxe aí mudanças importantes. Olha aí, acabou de chegar o Léo, conversa. Já já o Léo está aceitando, entrando aqui para trocar essa ideia conosco aqui na Rádio Opinião. Boa tarde, Léo. Seja bem-vindo aqui à Rádio Opinião. Tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Vamos lá, nesse momento de quarentena aí, poder conversar um pouco de basquete sempre é bom. Com certeza. Antes de você entrar aqui, eu estava contando para os nossos ouvintes aqui da Rádio Opinião a sua live. A live que você fez ontem com o Filé. Eu assisti a live inteira. Assisti a live inteira. Isso. Não sei se você viu, tinha umas perguntas lá, Rádio Opinião BR, e era eu que estava lá participando, trocando ideia. Foi uma live assim, de conteúdos riquíssimos. Eu acho que esse tipo de discussão é importantíssimo para a gente conhecer um pouco mais assim, desses atores importantes que fazem o basquete brasileiro nesse momento. E as discussões assim foram bem legais mesmo, assim, eu gostei muito. Só fazer uma breve apresentação do Léo aqui para os nossos ouvintes da Rádio Opinião. O Léo Figueiró começa na carreira de basquete em 1989, na base do Botafogo, né, Léo? Você vai passar pelo Botafogo, pelo Flamengo, pelo Franca, pelo Ribeirão Preto, pelo Mogi das Cruzes, Palmeiras, Rio Claro. Tem uma longa carreira como jogador, com Campeonato Brasileiro, com títulos carioca, com vice-campeonato sul-americano, com Copa do Brasil Sudeste, duas Copas do Brasil Sudeste. Tem uma carreira como jogador assim fantástica. E depois você passa, quando você deixa as quadras como jogador, você vai se desenvolver como treinador, passando pelo Rio Claro, né, pela
a ACBD do Rio Claro também. E por último, Caxias do Sul de basquete. Tem ainda uma passagem pela equipe do Contage Towers, né? Aí como treinador já. Aí como de treinador. E você chega no Botafogo em 2018, né? Então você tem aí uma trajetória de 89 a 2018 como homem de basquete se formando para assumir uma equipe como o Botafogo. Aí a minha primeira pergunta é, nessa trajetória, como é que você foi fazendo essa construção para chegar a ser o head coach? Eu chamo de técnico, treinador, mas a gente precisa acostumar nosso público a conhecer um pouco do vocabulário do basquete, de head coach do Botafogo. Cara, primeiramente é isso que você falou mesmo, é muito tempo ligado ao basquete. Quando eu fiz a transição, parei de jogar, eu me planejei para parar de jogar. Então, eu planejei, de certa forma, poder me formar, né? Eu sou formado em educação física. E a ideia era usar a minha carreira para impulsionar um pós-carreira, de alguma forma, ligada à educação física. Lógico que se pudesse continuar no basquete, era o sonho, mas eu estava pronto ali, trabalhei muito em outras áreas também, assim que eu parei de jogar, trabalhei com recreação infantil, trabalhei em corrida de rua, fui estagiário do SESI, trabalhei com terceira idade, fiz tudo, um pouco na educação física. Isso foi muito bom para mim, foi muito valioso para eu poder trabalhar depois com basquete. Comecei depois a trabalhar com uma escolinha no Rio Claro, na praça, dava um projeto social lá para 8 crianças. Depois fui para o Sub-17, depois Sub-19, Sub-21, assistente técnico. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu acho que eu não pulei etapa, assim, né? Eu acho que eu pude pisar passo a passo para poder chegar nessa hora como treinador e estar à vontade. Não ser algo que eu sinta assim, lógico, a gente tem que evoluir a vida inteira, o resto da vida, estudar, tentar se aprimorar, não dá para sentar no conhecimento adquirido, você tem que estar buscando coisas novas, mas eu acho que eu fiz um trajeto legal, um trajeto que me deu paz para assumir o Botafogo com conhecimento, preparado emocionalmente, preparado no que diz respeito ao conteúdo, para poder encarar esse desafio da maneira tranquila. Uhum. De alguma maneira, então, você pega essa transição de um antigo torneio de basquete, um torneio nacional, para um novo Basquete Brasil, que começa em 2008, se eu não me engano. O que você percebe de avanços e o que você acha que ainda precisa mudar para que o basquete se torne uma coisa que eu concordo com o Filé. Tá? Vou trazer um pouco dessa discussão, Léo, porque assim, para mim foi impactante, foi bacana, sabe? Como jornalista, foi ouvir aquelas discussões ali, e vocês fazem uma coisa que às vezes não se faz em outros esportes, que concorda ou discorda, mas põe a discussão na mesa. Não fica aquela discussão onde todo mundo tem que pensar igual. Né? E isso foi muito interessante para mim, assim, ver que no basquete as pessoas discutem ideias, independente se concordam ou não. Eu, particularmente... Isso aí é uma coisa que eu tenho batido bastante, e o Corujão do basquete surgiu em cima dessa ideia, é que a gente conversa muito pouco sobre basquete entre a gente se conhece muito pouco, e eu acho que isso limita o desenvolvimento de todos, né? Eu acho que você não precisa concordar com o meu trabalho, mas de repente tem alguma coisa do meu trabalho que vai agregar ao seu trabalho, e vice-versa, né? Eu não posso concordar com tudo que você fala, mas de repente é algo que ao a gente poder conversar, ou a gente poder compartilhar as ideias, eu vou poder agregar ao meu trabalho. Então o Corujão, a ideia é essa, aí a gente conversar livremente ali de basquete, discordar ou não, escutar o que o outro tem para falar. Ouvir, por exemplo, ontem a live foi muito bacana, né? Eu não quis forçar o motor para fazer mais de uma hora, mas foi muito bacana. O pessoal pedindo para eu gravar, e eu não sei gravar a live, eu não sei salvar. Agora você tem, né? Você viu lá. Você mandou o link, eu vi. Isso. Depois você dá uma olhada, porque tá lá assim. Então, assim, a gente pensando de alguma maneira nessa mudança,
né? Porque eu, particularmente, olho o basquete também como entretenimento. Também como entretenimento. Porque, na verdade, nessa discussão que vocês fizeram lá na live e que a gente pode trazer para cá, o basquete como mais um elemento da sociedade, ele também serve como um elemento de formação, de educação, de proposta física, mas ele também é entretenimento, né? E como entretenimento, ele deve sim remunerar e remunerar bem as pessoas que estão ali. Então, eu queria que você pudesse fazer uma pequena reflexão dessa mudança. A gente olhando para o NBB, a gente começou a dar um passo diferente na estrutura do basquetebol brasileiro? Assim, a NBB como campeonato, ela surgiu num momento de total terra devastada do basquete, né? Então os clubes se organizaram, fizeram, dentro de muita briga política, fizeram um campeonato que naquele momento salvou o basquete, né? E veio crescendo como produto, veio crescendo como evento. Eu acho que o Jogo das Estrelas hoje já é um jogo, já é um entretenimento, já é um pouco nessa linha da que a gente imagina de não ser apenas o basquete, de ter mais coisa agregando, mais situações ali como evento, até para você poder gerar valor naquele evento. Então, ontem a gente falou lá, é R$10. Pô, é um absurdo ser R$10 um ingresso do basquete, é um absurdo. Mas o que a gente oferece fora o jogo, né? Então, eu vejo que a gente está num momento complicado, agora por conta do Covid, mais ainda, porque a gente aguarda aí um momento um pouco de recessão econômica, mas eu vejo que os clubes agora é o desafio. Os clubes, com o apoio da Liga, a Liga tem que estar atenta a isso, porque a Liga é feita pelos clubes. Se os clubes não existirem, a Liga não tem por que existir. Mas os clubes, eles precisam se estruturar melhor nessa linha, né? Tem que entender que o entorno de um time de basquete hoje se faz necessário ser qualificado, estruturado e muito bem remunerado. Então, não adianta você querer fazer um evento de basquete sem pessoas capacitadas, gestores que tenham experiência nesse sentido, com uma visão mais comercial da coisa, envolvidos nisso aí. Então não adianta você ter um supervisor, um assistente técnico, blá, 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 e não ter uma staff trabalhando pro evento e você achar que isso vai sair de uma maneira produtiva, que você possa cobrar R$50 o ingresso, R$40 o ingresso, que seja. Então, eu acho que o desafio hoje é a estruturação das equipes. E aí é um todo. As arenas, vestiário, o que você oferece, o nível, a qualidade do entretenimento que você oferece, a área de marketing, comunicação para promover os jogos. Não é na hora do jogo, né? É durante a semana, é durante o mês, são inserções. Hoje em dia, mais do que nunca, você tem Instagram, você tem redes sociais em si, você tem que saber fazer um bom uso disso. E isso não é na base do erro e acerto. Hoje em dia você tem estudos sobre isso, de como fazer, como você lançar um produto, né? Então, eu acho que esse é um desafio grande. Então, a gente conversou ontem bastante sobre essa questão do valor, né? Dos profissionais que tem que ganhar, que nada é para fazer por amor, etc. E eu concordo com isso, só que eu entendo também que não é de uma hora para outra. Existe um processo até cultural das pessoas começarem a entender o que é gasto, o que é investimento, né? Então, não gasta, não é gasto, isso é investimento, isso aí vai trazer um retorno a médio e longo prazo. O imediatismo ainda nos cerca muito, né? Vou gastar dinheiro com isso por quê? Mas você acha no caso do basquete ainda sofre um pouco o impacto dessa influência que nós temos em relação ao futebol? O futebol ser o primeiro produto. É o primeiro, parece que a impressão que a gente tem às vezes é que o futebol é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, se bobear até o 10º produto do esporte nacional. Quando na verdade a gente olha para o basquete, mesmo com todas as limitações, e vê nele a possibilidade de ser um produto interessantíssimo, né? De geração de renda, de geração de uma série de empregos. E aí, quando a gente olha,
esbarra sempre nesse olhar ainda muito influenciado por um esporte. Na verdade, o carro-chefe do futebol é pela questão que você pode vender jogador, né? Você faz jogador, você vende jogador, né? Uhum. Agora, existe uma visão muito reduzida ainda na maioria dos clubes, não todos, né? Dentro do Botafogo mesmo, eu já escutei de um vice-presidente falando que o basquete não agregava nada à marca Botafogo, né? Nossa Senhora. É, Isso é de uma ignorância. A gente acabou de. Quer dizer, o Botafogo acabou de ganhar um título internacional numa circunstância que é épica. Né? Então, assim, No momento em que a equipe não estava tão bem, a equipe de futebol, o clube passava pelas manchetes dos jornais como não pagando salário, tendo uma série de dificuldades. Aí vem vocês numa questão aí de um trabalho que tem mais de um ano, pelo menos, né, de bem estruturado, de pessoas pensando o esporte de forma profissional, ainda com todas as limitações, e conquista esse título internacional. Queria que você falasse até um pouco sobre isso, Léo. não, então, o que acontece? Essa visão, eu considero uma visão curta, né? Porque muitos torcedores falam que o basquete salvou o ano do Botafogo, né? Porque a gente Sim. ganhou um título que há 50 anos não ganhava, um título que gerou alegria para a torcida, que gerou mobilização dos torcedores. A questão as pessoas não sabem ainda tirar proveito disso. Porque como eles estão com uma visão muito focada, principalmente no Botafogo, né? Posso falar, em resolver o futebol é o carro-chefe, etc, etc. Eles não entendem que um pode ajudar o outro com a sua devida dimensão, né? A dimensão do Botafogo, do futebol e do basquete é algo que a gente não tem que competir. Você entende? A gente não tem que competir. Mas, assim, o quanto que o basquete pode agregar a marca Botafogo é o quanto que você consegue enxergar isso. Por exemplo, nós fomos campeões. O que mobilizou o clube perto do que a gente estava vivendo era praticamente nada. O Botafogo não soube aproveitar a oportunidade. E as oportunidades no esporte, elas são muito passageiras, são rápidas, né? Desde a mobilização para o jogo em casa, que a gente perdeu, depois dos 2 jogos fora, depois o retorno do time, a oportunidade de você fidelizar torcedor, a oportunidade de você vender camisa, a oportunidade de você trazer o torcedor para dentro do clube. Cara, são diversas ações que, poxa, é complicado eu falar, porque já passou, Não, mas você para não, pra mas a pensar. gente percebe, percebe. Se você não quer falar, eu posso falar Não, que eu digo que foi sim uma oportunidade perdida de trazer esse torcedor, seja o torcedor do futebol, que também é o torcedor que acompanha, né, na maioria das vezes, que enche lá o Oscar Zelaia para acompanhar a equipe de basquete. Mas esse torcedor poderia ter, por exemplo, recebido a equipe de forma monumental no aeroporto, sabe? A torcida poderia. Existe Mas isso tem que planejamento. vir de dentro. Existe muito planejamento, entendeu? E aí, eu te Com falo, então, para certeza. você ter um planejamento estratégico, que isso renda e agregue mais a marca, não é qualquer pessoa que faz, é um profissional que sabe o que está fazendo. Esse profissional, ele recebe bem para fazer o que ele faz. Então, na Com verdade, certeza. isso é gasto ou investimento? Isso é investimento. Isso é investimento. Com Então, você certeza. tem um profissional nessa área que vai saber gerar os estímulos necessários para fidelizar, para vender, para criar produtos no momento desse, para criar situações positivas que agreguem a marca, que possam realmente engrandecer esse momento e de forma mais pluralizada gerar condições até de receita para o clube. Receitas futuras, entende? Então, a gente vê muito fora na NBA, quando você vai num jogo da NBA, pô, cara, acaba que o jogo em si, ele é um detalhe.
Porque tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, tem tanto estímulo, tem aquela compra por impulso, tem tudo planejado estrategicamente. Então, você vê que na nossa final, beleza, todo mundo achava que a gente ia perder porque a gente perdeu o jogo em casa. Eu concordo, tá tudo bem. Tanto que foi a minha preleção com os jogadores no primeiro jogo da final foi assim, ó, ninguém acredita na gente, só a gente. Nem nossas esposas, nem nossos pais, nada. Ninguém está acreditando na gente, só a gente. Normal, mas a partir do momento que a gente foi campeão, você tinha um tempo hábil ali para gerar receita. Para gerar fidelização da torcida. Agora, muito mais visibilidade. Muito mais. Você tem que enxergar isso aí, né? Você tem que enxergar e aí tem que ter as pessoas competentes para tal. Porque aí não adianta eu querer bater escanteio e cabecear, porque aí não dá, é desumano também comigo. Mas é algo que eu falo, por exemplo, se você faz um dia lá, vamos falar assim, almoço com os campeões. Você vai levar todo mundo para o clube, para o Newton Santos, vai ter um buffet, um churrasco, onde você vai superfaturar. Como eu faço, você vai gerar um preço agregado. A pessoa não paga apenas o churrasco. Ela paga o churrasco, o uniforme que está lá e o convívio, aquele momento com os jogadores. Quanto que vale isso para o torcedor do Botafogo? Você acha que isso ia dar certo ou não ia? Eu acho que ia. Principalmente naquele momento. Exatamente. Principalmente naquele momento. Mas essa é uma questão que a gente bate sempre. Nós, os jornalistas, eu estou sempre comentando quando falo alguma coisa sobre Botafogo, seja no universo do futebol ou até mesmo do basquete. No basquete a gente sabe, né? O Léo, cansado de me ver lá nos jogos, fiz muitas entrevistas com você. A gente conhece a realidade, sabe como vocês tocam aquele projeto lá e todas as limitações. Mas, enfim, era ali o momento de se ter, de fato, um profissional pensando em como reunir e agregar situações mais positivas ainda em cima do time. Acho que até faltou mais exposição para aquela vitória, na minha concepção. Mas, enfim, a gente de alguma maneira está dentro dessa trajetória que está se construindo para o basquete. Eu, particularmente, acho que, com todo o problema da crise, agora da Covid-19, o basquete sobreviverá, né? Nós esperamos isso. Mas eu queria conversar com você uma outra coisa que também foi bem discutida ontem e que eu já vinha pensando aqui para a nossa entrevista, que é como é que você, enquanto profissional, faz para desenvolver a estrutura da sua equipe. E aí eu quero até te contar uma historinha que é a seguinte: a primeira vez que eu te encontrei como treinador do Botafogo, logo no final do jogo eu fui te dar um abraço, falei para você assim, não sei se você lembra dessa conversa, foi depois de uma derrota, eu falei assim, cara, não perca as esperanças. O time jogou demais. Eu consegui ver uma escalação, eu consegui ver uma estrutura técnica aqui nesse time que eu não tinha visto ainda. O time está... Sabe, no primeiro jogo foi possível ver. Então, eu fiquei ontem pensando assim, vou perguntar para ele como é que ele construiu essa estrutura. Foi primeiro pensando no jogo ou você já tinha os jogadores e teve que adaptar de alguma maneira? Não. Quando eu vi o Botafogo, eu tive carta branca, né, para montar a equipe, né? Então isso aí foi muito bacana e dentro disso eu fui atrás dos caras que encaixassem no plano de jogo, na maneira que eu queria que o Botafogo jogasse. Então eu queria um time mais versátil, jogadores que tivessem uma boa leitura, alguns eu já tinha trabalhado com eles, no caso do Cauê, veio comigo de Caxias. Então, montei um pouco nessa linha, já pensando como eu gostaria que o time jogasse. E eu estava muito tranquilo de que era um processo, assim, né? Uma coisa que eu tenho bem clara na cabeça é que você não pula etapa, cara. Você tem que estar disposto a pagar o preço desse processo para você ter isso, né? O sucesso é algo construído. A graça do sucesso é o caminho que você vai trilhar, né? Não é o finalmente. O bacana é você ser campeão e você poder lembrar do trajeto que você fez até ser campeão. Né? O momento em si é o êxtase, né? Mas o bacana é o processo, o bacana é a construção, né? Pouca gente tem essa tranquilidade e paz para trabalhar também
vendo isso. Mas no Botafogo eu tive, assim, dentro da proximidade que eu tenho dentro dos diretores que trabalham diretamente com basquete, que era o Glaucio e o Alexandre, eu sempre falei, ó, cara, calma, é o preço do processo, ainda vai, paciência. E a gente caminhou e, graças a Deus, deu certo, né? Porque a gente tem essa visão, não é certeza que vai chegar lá e vai ganhar. Porque são muitos detalhes. Um jogo de detalhe, né? Uma bola escapada pode definir um título, né? Então, a gente tem que saber disso, tem que ter essa tranquilidade. Você até acabou de citar o Cauê, mas também tem o Coelho e o Jamal, que são jogadores que tiveram assim momentos bem legais assim no basquete, mas antes de chegar no Botafogo eles passaram por alguns períodos assim de dificuldades, vamos dizer assim. Você quando trouxe esses jogadores, você trouxe porque eles se encaixavam ou também era uma tentativa de recuperar o basquete desses caras? Porque são caras que são extremamente decisivos, né? A gente vê que em determinados momentos Jamal é muito decisivo num jogo, mas olha no outro jogo é o Coelho, é o Cauê. Como é que foi esse recrutamento desses jogadores? Foi assim, ver potencial, capacidade de crescimento, né? E um perfil de querer dar um passo a mais, né? Então eu peguei caras que eu via que tinha potencial, talento, etc., que não tinham ainda estourado e que tinham esse anseio, que eles iam correr atrás para dar um passo a mais, para ter um lugar no sol e etc. Tanto que a gente conversou muito sobre, aqui não é só para jogar, é para a gente fazer a temporada. A gente vai se entregar para fazer algo diferente, algo que a gente vai se orgulhar, que vai se orgulhar no final da temporada, que vai ter orgulho de contar o que a gente conquistou. E acabou que conseguimos, né, cara? Assim, eu acho que esse título da Liga Sul-Americana é algo que eles vão levar para a vida deles inteira, vão levar para a carreira deles inteira. E não só a final, é isso que é bacana. Eles vão lembrar do processo, eles vão lembrar do primeiro dia que eles pisaram no Botafogo, dos desafios que eles tiveram. E no final vão lembrar com certeza do título, né? Nesse sentido, assim, no final do ano passado, quando se especulava chegadas e saídas de jogadores, muita gente tinha medo da saída do Jamal, da saída do Cauê, por exemplo. Eu conversava com um outro amigo jornalista que cobre basquete, o Léo Machado, da Rádio Web Total, e a gente ficava naquela coisa assim, pô, será que esses jogadores vão deixar o Botafogo? E não, eles participaram bem dessa trajetória, dessa caminhada junto para a conquista desse título, que sem dúvida é importantíssimo para a história do clube do Botafogo, e certamente a gente vai falar disso ao longo da nossa vida inteira. Você, ontem, uma outra coisa que foi muito comentado, e assim, eu também estava pautado aqui para conversar com você, sobre base. Você acha que, assim, para que a mudança no basquete ocorra, é preciso uma mudança também, pelo menos eu enxergo assim, na base, né? Na formação de jogadores. Mas você acha que uma coisa que vocês falaram que eu não tinha parado para pensar ainda, que é essa coisa de poder comprar e vender jogadores. Você acha que o basquete deveria também ter aí uma legislação para que facilitasse os clubes, que os clubes construíssem esse mercado de jogadores? Eu acho que assim, são dois lados, né? A questão, quando você não tem esse retorno na formação, você acaba desanimando e não se comprometendo no processo a médio e longo prazo, que é o processo formativo. O processo formativo ele não é imediatista, ele é médio a longo prazo, né? Então, quando você corre o risco de você formar e o garoto virar as costas no outro ano e ir embora porque ganhou um uniforme, para que você vai se investir tanto nisso, né? O outro lado da história, tem que existir uma estrutura favorável. Então, hoje, no caso do Botafogo, o que a gente pode cobrar para que o garoto fique lá, né? Se a gente ainda está falhando na estrutura, né? Então, são esses dois lados. Então, assim, eu vejo que os clubes precisam se estruturar,
E aí, quando eu falo em adulto, na verdade, é o basquete em si, o departamento de esporte, tudo isso tem que se estruturar. E aí a gente vai esbarrar em mais coisas, porque para estruturar gente capacitada, bem remunerada. Né? Então, você não adianta você ter gente capacitada lá ganhando nada que o cara também está desmotivado. Né? Ou então uma forma de recompensa por meta ou por formação, não sei, enfim. Que existem várias ideias. E aí sim, uma legislação que favoreça. Hoje você tem a Lei Pelé, só que a Lei Pelé ela te obriga a várias coisas. Então, assim, você é um clube formador, beleza, você ganha 200 vezes o que o garoto ganhava se o garoto for sair, beleza. Só que você tem que dar plano de saúde, você tem que dar tudo, você tem que investir naquela criança ou naquele atleta. Quais são os clubes que investem? Pouquíssimos. Então, acaba que você reclama porque o treinador se envolve com isso, com esse processo. Mas, de maneira mais global, o clube formador, hoje, ainda não é um clube que investe no garoto. São poucos. Uhum. Até porque você faria um investimento sem ter um mercado formado ainda, né? Você faria um investimento, mas olha para frente, qual é o mercado que existe de compra e venda de jogadores de basquete? É para fora, né, cara? Não é para dentro. Uhum. O ideal É. era que tivesse para dentro também. Então, por exemplo, Ai, o cara veio pegar o Daniel, que foi pro Pinheiros agora. Ele era do Botafogo, foi pro Pinheiros, 17 anos. O Botafogo treinou ele, etc, etc. Ele saiu fora pro Pinheiros, não tenho nada do que falar, vai estar indo para um clube extremamente estruturado, onde tem capacidade de crescimento, bacana, mas o Botafogo não ganhou absolutamente nada. Nada. Então, isso é... E o cara que treinou esse garoto durante 2, 3 anos? Como é que ele fica? Frustrado. com certeza. Porque teve aí um trabalho, né, um desenvolvido, Total. mas enfim, pensando aqui no Rio, pelo menos há uns 2 ou 3 anos, eu tenho uns 2 ou 3 anos que eu não acompanho, tinha os intercolegiais, de onde apareciam muitos jogadores, né, jogadores inclusive das comunidades, foi uma coisa conversada também. Você acha que está faltando de novo uma retomada nos projetos de esporte? Porque nos últimos 2 anos a gente vem perdendo esse investimento em esporte, principalmente esporte olímpico. Não. Você acha que, à medida que você foi perdendo esse investimento no esporte olímpico, você também deixa de captar mais talentos? Porque eu acho que surge nas escolinhas, Léo, mas eu acho que às vezes nos bairros ou na escola regular, né? Por exemplo, tem uma experiência com o Colégio Santa Mônica aqui do Rio de Janeiro, que formou-se muitos jogadores de basquete. Era um projeto, a escola oferecia bolsa de estudo para os melhores jogadores e formava um grande time para disputar o intercolegial. Esse era um projeto formador. Você acha que por perder investimento, a gente de alguma maneira também acaba perdendo na formação desses atletas? Cara, o investimento ele sempre trava o processo. Né? Isso é complicado. Agora, o esporte e a escola é algo fundamental que tem que ser muito difundido, muito. Eu acho que os intercolegiais, eu mesmo, como jogador, joguei 3, 4 intercolegiais pelo ADN. Eu acho que com certeza é um lugar onde a gente pode colher muitos frutos. Ontem o Filé falou sobre a questão do qualidade no processo, na formação, e não massificação, né? Ele falou que massificação está muito batido, e sim a qualidade no processo. Eu concordo e discordo. A qualidade no processo, para mim, ela é, com certeza, algo fundamental, a gente deve investir. Os profissionais ligados ao basquete, eles têm que ser melhor capacitados, principalmente os da formação. A gente inverte a pirâmide, né? Então, a gente, qualquer um forma, qualquer um tá lá na base. Não, pelo contrário, é um momento que tem que ter um cara mais capacitado, preparado, né? Para fazer o desenvolvimento ali dessa criança, fidelizar, desenvolvimento integral, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito sim, que quanto mais pessoas estiverem praticando, a chance de aparecer alguém é maior. Se aumenta o volume de praticantes, você tem mais chance, né? Então, as coisas elas caminham juntas, para mim não caminham separadas, né? Então, se você tem 1 milhão de praticantes e você tem 200 mil praticantes, a chance de sair alguém de 1 milhão é melhor.
Qualidade no Sei. processo? Perfeito. Qualidade no processo, concordo. Mas a gente não pode abrir mão também de proporcionar, de oportunizar o basquete para o maior número de crianças possível. Aham. Nesse sentido, eu até quero abrir aqui uma oportunidade para você falar. Estava dando uma olhada no teu site, você tem uma série de propostas aqui, tem um pouquinho da tua história, mas você tem um trabalho que é uma chamada Caravana Três Pontos, né? Que é eu queria que você explicasse, que aí você é o dono da ideia, fica melhor para as pessoas entenderem. Na verdade, cara, um amigo meu em Curitiba, o Celso, ele que é o idealizador disso aí, e aí me chamou para participar e entrar como sócio nele nesse camp. Na verdade, é uma caravana itinerante, onde está eu, o Neto do feminino e o Baby, que foi jogador da NBA, seleção brasileira. E a ideia é a gente fazer esses camps de maneira itinerante no Brasil inteiro. A gente ia começar por Curitiba dia 28, mudamos a data agora. Espero que tenha tudo liberado. Mas a ideia é a gente fornecer treinamento de alta qualidade para os atletas e conteúdo formativo para os treinadores, né? Então a gente vai fazer os dois, enquanto um está na quadra, o outro tá com os técnicos, depois vice-versa, e vamos rodar todo mundo. E a ideia é justamente não ser um polo só, para a gente poder levar esse conhecimento para os lugares onde não tem muito acesso. Porque, por mais que hoje em dia é uma tendência e cada vez vai ser mais, ainda mais na época de Covid, as questões tecnológicas, cursos online, palestras online, lives, etc., é algo real. Eu acredito também nessa questão do você poder ir lá, você gastar tempo com a pessoa, você poder tirar a dúvida de uma maneira mais informal, ali, presencial. Eu acho muito bacana. E eu acho que isso é uma coisa que falta no Brasil e a gente quer entrar exatamente nesse gap, fazendo de maneira itinerante. Então, a gente vai ver... A ideia era visitar esse ano 10 capitais do Brasil. Era a ideia para 2020. Agora, a gente vai ter que dar uma remanejada, não sei se a gente vai conseguir atender as 10 capitais por conta dos calendários que vão espremer, né? Eu tenho calendário com a seleção brasileira adulta, com a seleção de base, com o clube, etc. Então, eu não sei se vai dar para encaixar todas as datas. Mas eu achei interessante a proposta e acho que a gente deve incentivar. A Rádio Opinião faz 3 anos, agora em abril, uma das que nós gostaríamos muito assim, de matérias para esses 3 anos era para fazer com você. Eu gosto muito da questão tecnológica, mas acho que o ao vivo é insubstituível, né? O face a face. Era para a gente estar conversando face a face sobre basquete, sobre esses projetos, sobre desenvolvimento do basquete no Brasil, sobre formação de jogadores, isso tudo que a gente está fazendo aqui. Mas, infelizmente, fomos atravessados aí, né, por essa pandemia, o que não impede da gente discutir, conversar e falar um pouco mais sobre isso, que, sem dúvida nenhuma, é para o desenvolvimento e o avanço do esporte. Léo, passando a pandemia, o Novo Basquete deve recomeçar e vocês têm alguns desafios pela frente. Tem um jogo, se eu não me engano, contra o Corinthians, para jogar contra o Flamengo? Não, na verdade, o que aconteceu? A Liga encerrou a fase de classificação e quando retomar, vai retomar direto nos playoffs. Então, acabou do jeito que estava, o Botafogo acabou em 8º. E, então, ele pega no primeiro playoff, a gente pegaria Rio Claro. No segundo playoff, pegaria o Flamengo direto. Essa que é a trajetória. Quem passar de Botafogo e Rio Claro, pega o Flamengo. Mas assim, estamos apreensivos, aguardando, né, os próximos passos para ver em que realidade vai voltar o campeonato. Tem um grupo emergencial aí, que a gente se reúne toda terça-feira, tem 3 treinadores, 3 jogadores, mais a diretoria da NBB. Se reúne toda terça-feira, eu faço parte desse grupo, que a gente vai semana a semana se encontrando e fazendo a atualização da situação, dos cenários possíveis, como pode voltar, a forma de disputa. Então a gente está aí, semana a semana, caminhando, vendo o que está acontecendo no Brasil, para a gente ver qual vai ser a chance real da gente retomar, como retomar,
em que época, para finalizar o campeonato, que a gente entende que é algo muito importante para o esporte, né? Para a continuidade daqueles que trabalham e vivem do basquetebol no Brasil. Participando conosco aqui, Léo, tem o Yuri Santana, 18, que ele está querendo fazer uma pergunta, querendo saber qual a previsão de retorno de jogos para o Oscar Zelaya, porque ele acha que lá é a nossa casa, é o nosso caldeirão, de fato, né? O caldeirão do Botafogo, lá no Oscar Zelaya. Tem alguma previsão, Léo? Cara, tudo estava sendo feito já, mas eu acredito que agora, né, com essa situação de Covid e cenário futuro, a gente vai voltar a jogar em casa. Eu acredito nisso. Não tem por que não voltar a jogar em casa. Se você vai partir do princípio que, de repente, a gente vai retomar o campeonato sem torcida, né? Pode ser que a gente retome com o ginásio ainda sem torcida por conta do Covid. Não tem por que você não jogar lá. E futuramente, cara, eu acho que a liga ela vai ter que ser mais flexível para que ela não perca os clubes, né? Os clubes estão passando por momentos difíceis. Então, se a liga ela tomar uma postura de dificultar a permanência dos clubes, ela vai sair perdendo. Então, por exemplo, o Botafogo jogar fora gera um custo que, de repente, pode fazer com que o Botafogo não queira mais jogar dentro de um cenário econômico de dificuldade. Então, eu acho que o bom senso ele vai falar mais alto, pelo menos nesse primeiro momento. Tá certo. Léo, tem mais um aqui, ó, o Thiago Brani. Boa tarde, Léo. O que você acha do cenário da saúde financeira dos clubes após pandemia? Acredita numa saída de clubes para a próxima temporada? Enxerga soluções? É um pouco disso que você está falando, mas ele pediu assim, uma extensão, enxerga soluções? Existe saída para a próxima temporada? Eu acho que o projeto esportivo ele não pode estar ligado apenas à vitória e derrota, para ele ser saudável. Ele tem que abranger mais coisas. Ele tem que abranger a área social, ele tem que ser um projeto mais participativo, com viés educacional, para que a gente possa também pleitear incentivos fiscais, né? Projetos de incentivo, que eu acho que é a única saída hoje. Patrocínio direto, hoje em dia, vai ser cada vez mais difícil dentro desse cenário. Então, com certeza, vai ter que ter a participação do governo, junto com as empresas privadas, através de lei de incentivo, para que isso possa ser real. Eu acho que o caminho é esse. Fora isso, a gente precisa realmente envolver mais coisas, ser um projeto mais ativo, que ofereça as escolinhas, que participe mais da área da formação, que esteja mais próximo da formação e que também tenha um viés comercial. E aí volta a falar, pessoas capacitadas e bem remuneradas, que possam fazer, com ideias criativas, criar novas receitas, criar novas maneiras de capitalizar a equipe. Seja através de uniformes, seja através de venda de brindes, seja através de eventos. Por exemplo, lá no San Antonio Spurs, um dia lá, eles faziam que era o Spurs Family. É tipo um trabalho de fidelização dos torcedores. Mas você não é só pagar, não é só eu pago e sou sócio torcedor. Não. Você tem eventos que te aproximam do time. Então, por exemplo, tem um dia do almoço com os jogadores, do churrasco com os jogadores, onde esses torcedores vão e os jogadores servem esses torcedores. Os garçons são os jogadores. Então, está servindo, está batendo papo, está conversando, tá aí, etc. Tem o dia oficial da foto no San Antonio Spurs, onde esse cara ele bota o melhor terno dele e ele senta do lado do treinador principal, junto com o time, e tira uma foto oficial por ano. São diversas coisas que o cara que é o Spurs Family tem direito. Então, são ideias bacanésimas que você tem que ter um cara bacana, que saiba articular isso, um bom profissional, mas que vai gerar mais receita para o clube. De repente não é receita total, isso aí não dá muito dinheiro, isso dá mais trabalho do que dinheiro. Eu entendo isso, mas você gera dinheiro. Entendeu? Em algum momento tem que começar, né, Léo? Tem que começar. Em algum momento tem que começar. Canal de YouTube. Hoje em dia é uma realidade o YouTube, né? Eu tive a oportunidade de ir na Play9, que é a empresa do Felipe Neto. Até conversei com o Felipe Neto, o cara, gente boa pra caramba, botafoguense. Então, quer dizer, o que eles mobilizam, o que eles geram de receita através do YouTube é um absurdo. A gente, de repente, a gente não é o Felipe Neto. O Felipe Neto é uma máquina, né? Do YouTube. O cara tem 37 milhões de seguidores, é um absurdo. Mas a gente pode ter um canal, já tem o Botafogo TV,
que tenha um programa para o basquete, que de alguma forma a gente possa vender espaço e gerar uma receita. Então, assim, as ideias, elas são muitas, né? Mas é o que eu falo, eu tô envolvido agora com um projeto com alguns treinadores sobre desenvolvimento, sobre escrever conteúdo para treinadores de base, para difundir isso de alguma forma, junto com a Caravana Três Pontos, tem outros projetos. E a primeira coisa que eu falo na reunião com os treinadores que estão envolvidos nesse projeto é assim, cara, boa ideia todo mundo tem. Se a gente não for agir, a gente para a conversa por aqui. Então, assim, boa ideia, eu estou te dando um monte de ideia aqui, estou falando um monte de coisa. Só que não sou eu que vou botar isso para frente. Eu não, né, eu sou treinador. Mas se você não agir, cara, fica tudo no papel. E o que você pode fazer como treinador é o que você já faz. Você coloca a sua cara. Ainda há pouco uma pessoa que estava aqui acompanhando falou assim, pô, não aguento, tô vendo muito o Léo nas lives, mas a resposta que eu dou a essa pessoa é a seguinte, o que o Léo está fazendo é conectando o torcedor do Botafogo, o torcedor do basquete, ao clube, ao time. Nesse momento onde tudo está parado, o que a gente não pode deixar é de ter esse contato. Isso é uma coisa que o Léo tem que fazer, mas, por exemplo, o Botafogo precisa fazer. O Flamengo está fazendo, os outros clubes estão fazendo. Hoje à tarde, por exemplo, 5 horas, tem uma sala no Zoom, aberta pelo Christian Baeta, que vai ser com os torcedores do Botafogo. Os torcedores Ele esteve aqui com... Eu trouxe o Cristo aqui no programa, no Segunda Opinião. Eu ia, ao final, no final a gente lembra o pessoal de novo, que é uma sala muito legal, porque vai ter não só o Léo, mas o Coelho também conversando com vocês lá, né? Então, essa é a ideia. Eu acho que assim, como a gente não está podendo jogar, a gente tem que proporcionar que as pessoas continuem falando de basquete. Que o basquete continue sendo um assunto, né, e não esquecido dentro dessa situação. Então, assim, eu participo de muita live, tenho o Corujão meu lá, porque eu acho que é a oportunidade de falar de basquete. Eu vivo de basquete é minha profissão. Então, quanto mais pessoas estiverem falando de basquete, debatendo basquete, eu acho que é bom para todo mundo. Aí o pessoal fica ganhando. Eu, por exemplo, a Rádio Opinião é uma rádio web. Então, tudo que tem a ver com comunicação, com rádio, me interessa. Esporte me interessa demais. Não é à toa que ontem eu estava na live e terça-feira já agendei aqui, estarei de novo lá fazendo perguntas. Léo, tem muita gente falando sobre como você já marcou a história do clube, o seu trabalho com o desenvolvimento desse time. Tenho aqui, ó, Léo, com esse excelente trabalho no Botafogo, você visa uma chance de trabalhar na seleção principal no futuro? Eu já estou na seleção principal como assistente do Petrovic, né? Está sendo um momento muito bacana para mim, de muito aprendizado, porque o Petrovic é um cara que tem uma história gigante no basquete, né? Como jogador e como treinador também, né? Foi treinador do próprio irmão, foi treinador do Dino Radja, Tony Kukoc, então... Tá sendo um momento muito bacana. Mas assim, se a pergunta é se eu quero ser técnico da seleção brasileira, cara, eu tenho muito cuidado na hora de falar isso para não soar mal. Eu acho que tem que continuar caminhando. O que vai acontecer na frente, vai acontecer na frente. Eu acho que assim, aproveitar as oportunidades, ser grato pelas oportunidades, sem ficar deslumbrando muita coisa. Então, assim, eu estou ali, estou na seleção brasileira, isso aí é um cargo que geralmente ele é passageiro, né? As pessoas não se eternizam nas posições. Então, eu estou tentando tirar o melhor proveito possível. Sou técnico da base de algumas categorias e estou aprendendo muito lá no adulto. Aprendendo muito mesmo. Está sendo uma oportunidade muito bacana. Aqui o nosso amigo The River Piracicaba, basquetebol, tá falando aqui, ó, tem que mudar o formato dos campeonatos da base, que hoje só podem participar de times de prefeituras e clubes, deveria ser igual torneios Master ou ligas amadoras, que permite escrever qualquer time. Está falando um pouco aqui dessa mudança na estrutura dos campeonatos. Acha que mais campeonatos de base, abertos, não só o que eles chamam aqui de prefeituras, né? Times de prefeituras e clubes. Mas que se pudesse ter, por exemplo, se você tem um time no seu bairro, esse time pudesse também disputar campeonatos. Acredito que seja isso.
Hoje em dia tem o movimento da LSB aqui no Rio, né, cara? Que é um movimento que eu acho legal, que oportuniza bastante essa questão das pessoas poderem jogar, né? Com menos exigência, podendo que as pessoas joguem, né? Que estejam jogando. No Rio Grande do Sul e Caxias do Sul, que eu morei lá algumas vezes na minha vida, né? Como jogador, eu morei lá 2 vezes. Como treinador, eu morei lá também. E lá tem o campeonato citadino, que é o campeonato da cidade só. Onde você vai, escreve o teu time de amigos e vai jogar. Antigamente aqui no Rio tinha o torneio do Aterro do Flamengo. Eu não sei se tem ainda, o pessoal que está aí escutando, que tem essa informação, que era um torneio bacana também. Você montava sua panela e ia lá jogar. Então eu acho que isso aí, com certeza. Quanto mais gente estiver jogando, cara, independente de como seja, eu acho que tem espaço para todo mundo. Né? Há uma época atrás tinha o basquete de rua, né? Que eu acompanhava o time lá da escola, né? Eu não sei se eu lhe falei, mas você falou que é professor de educação física, eu sou professor de história e filosofia. Eu acompanhava muito os times de basquete da escola, a gente sempre que podia fazer palestra sobre a ética no esporte, trabalhava com algumas coisas em relação a isso. Bom, Léo, a gente agradece imensamente aí a oportunidade de conversar com você, de trocar essa ideia aqui na live da Rádio Opinião. Ó, você só não vai escapar daquela entrevista face a face, que essa eu queria guardar com muito carinho. São 3 anos aqui da Rádio Opinião. Como você disse, é sempre uma luta para se manter uma equipe de basquete, assim como é uma luta, às vezes, para manter um veículo de comunicação. Quando a gente não é, por exemplo, os grandes veículos, às vezes é uma dificuldade gigante, mas a gente vai construindo uma trajetória contando com pessoas da qualidade, da sua qualidade, da qualidade de outros grandes atletas que a gente teve a oportunidade de conversar aqui, né? Então, eu agradeço de coração aí a oportunidade de conversar com você mais uma vez aqui na Rádio Opinião. A Rádio Opinião está à disposição para divulgar esses projetos que você está se envolvendo, porque eu acho que é também papel da imprensa fazer com que isso chegue ao maior número de pessoas. Né? Sem, às vezes, eu acho que a audiência para mim é importante, porque eu preciso manter a estrutura, mas eu acho que também eu preciso fazer um trabalho de formador de público, de formador de opinião boa, positiva, que desenvolva, que engrandeça nosso esporte, nosso país. Então a Rádio Opinião está aberta sempre para dar essa informação. Você pode entrar em contato comigo aqui, que eu estou à disposição. Gente, obrigado pela oportunidade. Para mim é sempre um prazer estar aí falando com vocês. O trabalho de vocês é um trabalho, como eu gosto de falar, assim, autêntico, assim, verdadeiro, íntegro, né? A gente vê que vocês gostam do que vocês fazem com amor, com entrega. Então isso aí eu acho que é a receita principal para que dê certo. E vamos em frente, né? Lembrando que é um momento, né? Levar uma mensagem de esperança. A gente está passando por isso aí e não adianta a gente ficar lamentando. É saber se reinventar nisso aí, é saber se preparar para os cenários futuros. Mas com certeza a gente vai sair forte, vai sair dando valor mais ao estar com, né? Ao poder, da nossa liberdade, que a gente não... É tanta liberdade que a gente nem consegue enxergar, né? Então, chega nesses momentos, a gente consegue enxergar o que é realmente essencial, aquilo que a gente não vale a pena brigar tanto. Então, eu acredito que tudo tem um porquê. Minha fé em Deus, em Jesus Cristo, continua sendo o norte para a minha vida. Então, Deus continua sendo soberano e a gente vai passar por essa aí. Daqui a pouco vamos poder se alegrar junto. Com certeza, Léo. Obrigado aí por sua mensagem. E daqui a pouquinho, galera, às 17 horas, o Léo vai estar na live lá do Christian Baeta com o Coelho. Aqui na Rádio Opinião também não tem isso. Estamos todos juntos, conectados em prol do esporte brasileiro e do basquete. Porque aqui na Rádio Opinião o esporte é com personalidade, Léo. É isso aí, cara. Obrigado. Vamos estar às 5 horas na sala do Zoom lá, batendo papo, conversando. O Coelho vai estar lá também. O Coelho agora aproveitou a quarentena, virou o rei do TikTok. Então vamos pegar no pé dele um pouco lá também. Tá certo. Valeu. Valeu, muito obrigado. Cara. Um abraço grande. Falou. Tchau, tchau. O outro. Tchau.